A Wacom que eu vou estar usando aqui é esse modelo que vocês estão vendo aqui na foto de ilustração. Porém, essa dica não serve apenas para a mesa digitalizadora da Wacom. Dando início aqui à nossa aula, né, já mudei aqui o fundo para branco para que a gente possa visualizar melhor. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é acionar, né, a nossa ferramenta de brush. Você vai fazer isso com a letra B, ou então você pode vir aqui diretamente, como você achar melhor. Eu indico sempre a usar teclas de atalho, porque isso agiliza demais o seu trabalho. Então, aqui dentro do Photoshop, né, o brush, muitas das vezes a gente só conhece uma opção de configuração, que no caso é você clicando com o botão direito e ele vai abrir aqui essa caixa de ferramenta. Porém, as configurações do brush de vocês, do pincel, ela não consiste só nessa caixa de ferramenta aqui. Existem outras opções dentro do Photoshop que vocês podem fazer configurações muito além do que essas que estão aqui. A primeira dica que eu vou dar aqui para vocês, né, antes de dar o início da dica principal, é sobre uma questão. Nas versões do Photoshop, né, desde 2018, né, e assim em 2019 também continuou, quando você instala o seu Photoshop, a pré-visualização aqui dos seus pincéis, elas vêm assim, né? Ao invés de mostrar como é o pincel, ela mostra o traçado. Se você quiser mudar isso aqui para você ver o seu, para que você possa ver, né, o seu pincel como não era visto anteriormente, você pode vir bem aqui, né, nessa setinha de configuração, e você pode botar aqui, ó, Brush Tape. Quando você vir clicar aqui, você vai ver que bem aqui do lado ele já mostra, né, como é que é o seu pincel. Então isso bem aqui ele ajuda demais, né, você a trabalhar melhor, porque você pode ver não apenas o traçado do seu pincel, como você pode ver como ele é. Por exemplo aqui, né, nessa opção aqui de brush, se essa opção não estiver ativada, você não tem como ver como ela é. Então você vai ver apenas o traço, e isso acaba dificultando muito. Se você quiser tirar o traço, né, e deixar somente a visualização, você pode, né, desmarcar essa daqui e deixar dessa forma. E eu aconselho você também, né, a não deixar o nome do Photoshop, porque isso aqui deixa as coisas muito sobrecarregadas. Você desmarca essa opção aqui e ela vai ficar assim. Aqui dentro, né, dessa caixa de configuração, quando você clica com o botão direito, geralmente ela vem mais ou menos assim desse tamanho. Então bem aqui, né, nessa marquinha aqui que você está vendo, se você clicar, ela vai aparecer essa setinha e você pode estar aumentando o tamanho dela. Agora, partindo, né, para uma questão externa, ou seja, para uma questão fora dessa caixa de ferramenta aqui, há uma opção onde você pode vir aqui em window e você vai acionar aqui, ó, Brush Settings. Fazendo isso, né, você também pode apertar com a tecla F5, ele vai abrir uma nova opção para você. Eu já abri ela aqui e deixei ela bem aqui do lado do meu Photoshop. Aqui nessa opção você vai ter, né, formas melhores de modificar o seu brush, e dentro aqui dessas opções o seu vai estar assim, ó, provavelmente só vai estar acionada aqui, né, a opção de Smoosh. Então aqui eu aconselho, principalmente para quem vai trabalhar com mesa digitalizadora, né, com sua Pentared, a deixar essa primeira opção aqui, né, que é a Shape Dynamics, e essa outra bem aqui, ó, de Transfer. Deixando ela aqui configurada, isso aqui vai melhorar demais, né, o seu trabalho dentro do Photoshop. Eu não vou me ater muito isso daqui, porque isso aqui é uma configuração que vai pegar demais o tutorial, então ele vai acabar ficando muito grande, porque isso aqui precisa de um tutorial, né, de mais ou menos uns 30 minutos, então eu não quero que esse tutorial aqui fique grande. Então aqui a questão é o seguinte: quando você instala a sua mesa digitalizadora e você vai tentar usar ela no Photoshop, ela ainda não está 100% configurada. Então, quando você vai fazer uma coisa pela primeira vez, sempre parece um bicho de 7 cabeças, sempre vai ter alguma coisa que você vai achar estranho. Desenhar com uma mesa digitalizadora não é a mesma coisa de você desenhar no seu papel, porque no papel você, além de estar olhando o desenho sendo feito, você está olhando o traçado da sua mão, ou seja, você consegue olhar o segmento dela. Diferente de quando você está olhando para a tela, você não olha, você está olhando somente lá o ponteiro, né, fazendo um segmento, porém você não consegue ver a sua mão fazendo movimento. Isso acaba dando um bug, né, no cérebro de vocês, e isso acaba dificultando, mas isso é uma questão que com o tempo vocês acabam melhorando. Então aqui, né,
Quando você vai riscar aqui, né, você vê que com ela instalada já vai fazendo alguns tipos de traço. Mas porém aqui tem uma questão que na hora que você instala acaba dificultando muito o seu trabalho. Uma coisa aqui que eu quero dizer para vocês, se a sua tecla, né, de Caps Lock estiver ligada, você não tem como ver essa visualização aqui do seu brush. Que no caso é para ver qual o tamanho de brush, né, que você está usando, qual é o tipo. Então aqui eu vou botar um brush, né, um pincel mais simples, né, aqueles pincéis gerais que já vem no Photoshop. Para diminuir o tamanho dele, né, você pode vir aqui em Facial Colchetes e ele já vai diminuir. Vou deixar mais ou menos desse tamanho. E quando você for fazer aqui, né, puxar o seu traço, olha só o que acontece. O seu traço não está seguindo, né, a visualização do seu brush. Isso aqui dificulta demais o seu trabalho, sobretudo para quem vai fazer uma pintura digital. Então quando você vai fazendo isso aqui, ó, você não consegue fazer o círculo, você não consegue fazer um círculo, né, de forma adequada, porque às vezes, né, quando você vai fazer, quando você passa aqui, né, faz um traço em cima da mesa digitalizadora, o seu traço acaba sendo feito mais rápido e quando você termina, o traço que está vindo atrás, ele ainda está vindo, ó. Ele ainda está te acompanhando, ou seja, ele vai vindo muito lento. Então, para modificar isso aqui, você não precisa ficar mandando mensagem lá para o Wacom dizendo que a sua tablet veio com problemas, porque não é um problema da tablet, isso é uma questão de configuração. Então aqui dentro do Photoshop tem essa opção bem aqui, ó, que é o seu Motion. Aqui é onde você vai modificar essa questão desse problema. Se você deixar aqui o seu Motion em 0, você vê que isso aqui já vai sumir. Ele não vai mais fazer esse tipo de traço onde ele não acompanha a sua visualização do brush. Então é só o que acontece aqui, ó. Quando você vai fazer aqui o seu brush, você vai fazer o seu traço, olha, ele já acompanha. Ele faz o segmento, ele não fica com atraso. Então a forma correta de trabalhar dentro do Photoshop com a sua tablet é essa bem aqui, porque isso aqui facilita. Inclusive isso ajuda o seu cérebro a entender melhor o que está acontecendo. Então essa é a dica que eu queria dar para vocês. Geralmente quem já trabalha com o Photoshop entende disso aqui. Então quem está começando agora acaba não entendendo e acha que isso aqui é um defeito. Então não fique preocupado, isso não é um defeito da sua tablet. E além dessas configurações aqui, né, existem outras configurações na sua tablet que é no seu painel de configurações. Então caso vocês queiram entender melhor, né, como funciona essa questão dos brushes dentro do Photoshop, como é que se usa melhor para tablet, inclusive como é que se usa o mouse, eu posso fazer um vídeo, né, mais detalhado, porque o brush, né, no caso o nosso pincel, é uma das ferramentas depois da Movie Tool mais usada dentro do Photoshop. E entender como é que ela funciona é muito importante, porque você entendendo ela, né, você acaba trabalhando melhor. Uma coisa aqui, por exemplo, que poucos sabem, né, às vezes você tá aqui, né, o seu pincel ele já tem essa forma, né, toda arredondada, e você quer trabalhar com um pincel que ele seja mais achatado, e às vezes você fica procurando lá no Google pincéis para Photoshop achatado. Não é preciso você fazer isso. Se você clicar com o botão direito, bem aqui, né, tem as suas opções, né, de mudar os formatos do seu pincel. E se você segurar nessa bolinha aqui, ó, ela dá uma achatada. E quando você vir passar aqui dentro do Photoshop, ela vem do jeito que você configurou lá. Então você não precisa ficar procurando essas coisas na internet, porque dentro do próprio Photoshop já tem a função. Não apenas essa, como funções, né, muito mais detalhadas, no caso como por exemplo aqui essa opção aqui, ó, que você pode mudar o espaço, né, o espaço dos seus traços, e quando você vai digitar aqui dentro do Photoshop, ó, ele já vai pintando com espaço maior. Ele não segue, ele não faz o traço como quando está em 0. Então essa foi a dica, né, que eu queria dar para vocês. E eu vou trazer outro tutorial falando melhor sobre esses assuntos, como usar os pincéis do Photoshop. E eu peço que vocês possam curtir, né, dar um like aí no vídeo, para que o YouTube possa entender que as pessoas estão gostando desse conteúdo. E peço também que vocês possam se inscrever no canal, porque isso me motiva a continuar com esse projeto.
Então amanhã eu vou estar postando outro vídeo para vocês, porque a minha meta agora é postar vídeo para vocês todos os dias, para que todos os dias vocês possam fazer um tipo de treinamento novo, seja dentro do Photoshop, Illustrator, After Effects e assim sucessivamente. Então espero vocês no próximo tutorial.